Olá, no bate-papo de hoje eu converso com o administrador de empresas Eduardo Fernandes, presidente do Grupo de Líderes Empresariais no Rio Grande do Sul. Vamos falar a respeito do LEAD, mas também, é claro, da economia brasileira e do que acontece no cenário político estadual e nacional. Fique com a gente aqui no BATV e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Estamos no LEAD sendo recepcionados pelo Eduardo Fernandes. Eduardo, muito obrigado por nos receber na casa do LEAD em Porto Alegre. Em primeiro lugar, vamos explicar para os nossos telespectadores que ainda não conhecem o que é essa marca, esse crescimento de marca que é o LEAD, tanto em nível regional quanto em nível nacional. O que é o Grupo de Líderes Empresariais? Bom, primeiro dizer que é uma satisfação te receber aqui na nossa casa. E o LEAD, ele é uma entidade que foi criada em 2003, então fazendo 16 anos já no Brasil, foi criada em São Paulo. E hoje ela já tem 18 unidades no país e 11 unidades no exterior. Então o LEAD ele se transformou numa entidade global, com a ideia de sempre levar as iniciativas, o que está acontecendo dentro da iniciativa privada. Como é que a iniciativa privada ela consegue gerar o desenvolvimento através de uma interlocução com o setor público, todas as cadeias. Nós não somos uma entidade setorial, nós somos multissetoriais, então temos filiados de varejo, indústria, serviços, comércio, indústria química, exato. Então são todas as áreas e empresas de grande porte. Então como política, o LEAD ele tem hoje 2.000 filiados, são 2.000 empresas filiadas, e essas 2.000 empresas filiadas elas correspondem a aproximadamente 50% do PIB nacional, 47% para ser mais exato, 47% do PIB são essas 2.000 empresas. Então são empresas de faturamento acima de 100, 150 milhões. E esse é o ticket para entrada. Quer dizer, tem que ter um faturamento... Ou ser líder no setor onde ela atua. Se ela não tiver um faturamento com esse, assim, acima de 100 milhões, 150 milhões, ela pode ser líder no seu setor de atuação. Então, por isso esse PIB tão alto, por representar grandes empresas. 2.000 empresas representam quase 50% do PIB nacional hoje. No Rio Grande do Sul, desde quando o LEAD? Desde 2008. Desde 2008. O primeiro presidente aqui foi o Paulo Ebel, que hoje está dentro do Ministério da Economia como secretário de desburocratização. Então nós estamos fazendo 11 anos aqui no estado. E com esse trabalho, teve Paulo Ebel, depois teve o Gustavo N. E agora eu estou à frente da instituição, estou entrando no terceiro ano. Tu está desde 2008 no LEAD? Não. Como é que tu chegou no LEAD? Foi um convite do Gustavo para me associar em 2012. E aí eu estive associado, filiado por esses anos, até 2014, quando ele saiu. E aí o LEAD ficou durante um ano com uma pauta, sem uma liderança, sem uma presidência, e ficaram buscando alguma pessoa. E aí ele me convidou. Eu já conhecia o João Dória, já conhecia que era o presidente nacional, conhecia o Furlan. E aí me convidaram para estar à frente da entidade. E aí titubeei no começo pelas atividades empresariais que eu já tinha, pela agenda, mas olhando a relevância que o LEAD tem nacionalmente, não teria como deixar de fora
Como é que tu faz para acertar uma agenda dessas, né? Porque tu vem da indústria química, nesse caso, né? O lead toma tempo, o lead não é daquelas entidades que a gente diz assim, não, ele é presidente de uma entidade e tal. Não, o lead toma tempo, o lead tem atuação, vocês têm muitos eventos, né? Como é que faz para coordenar essa agenda toda? Família, empresa, lead, como é que é isso? Não é uma coisa simples, mas eu tento me colocar assim, pela manhã, sempre 7h30 da manhã, estou dentro da empresa, da indústria, faço o expediente todo pela manhã, tenho uma equipe, o importante também é ter boas equipes. Acho que o pessoal que trabalha contigo é fundamental. Tanto aqui no LEAD quanto na empresa, eu tenho muito boas pessoas em que eu consigo delegar as tarefas e elas podem, através de reuniões, através de coisas, me trazer os resultados daquilo que eu venho buscando. Então, acho fundamental para ter uma atuação dessa forma é ter pessoas boas ao teu lado. Então, eu acho que isso qualquer administrador, qualquer liderança que queira ter algum sucesso, ela tem que ter, não consegue fazer nada sozinho. Então, para conciliar essa agenda, o principal de tudo é ter boas pessoas ao lado. Então, eu concilio e pela tarde, geralmente eu tô aqui no LEAD. A gente tem uma agenda bem extensa, exatamente, a gente tem feito uma agenda bem extensa E não são só os eventos, né, Felipe? A gente tem uma interlocução muito forte do que os filiados conseguem contribuir para o desenvolvimento regional, através junto ao governo do estado, junto ao governo federal, junto a governos municipais, de pautas que a gente possa, no final das contas, trazer o desenvolvimento e trazer aquele protagonismo que o Rio Grande do Sul, infelizmente, deixou de ter. O Rio Grande do Sul deixou de ter um protagonismo em nível nacional e internacional, mas gozado é o seguinte, o LEAD do Rio Grande do Sul não deixou. Porque o LEAD é fundado em São Paulo, aí o Paulo Webel, que é o primeiro liderança a assumir a presidência do Rio Grande do Sul, tem um protagonismo em nível nacional. O Gustavo Enes, que sucedeu ele, foi presidente nacional do LEAD. Quer dizer, como é que o empresariado gaúcho ainda consegue ter tanta relevância, mesmo com a diminuição da importância do nosso estado? Esse teu ponto é muito, muito importante, que é exatamente isso. A capacidade do gaúcho é muito boa. O gaúcho, ele sai daqui e ele quase sempre, ele tem sucesso nos negócios. Fora daqui, ele também é muito valorizado fora. O que eu digo, o ambiente de negócios aqui do Rio Grande do Sul, ele se tornou muito hostil. Então, às vezes as pessoas não queriam fazer negócio aqui no Rio Grande do Sul por ser um ambiente hostil, infraestrutura defasada, difícil de negociação. Então, dessa forma, eu acho que a capacidade do gaúcho de empreender, de fazer negócios, ela já está muito na nossa cultura. Então, por isso, ir para São Paulo, ir para outras regiões, a gente vê aí Paraná, Santa Catarina. Esse desenvolvimento do Paraná e Santa Catarina tem muito dos gaúchos que saíram daqui e foram tentar. A própria região ali, o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, é muito liderado pelos gaúchos. Eu acredito que trazer isso, por isso, as lideranças que tem aqui e que estão contribuindo para retomar esse protagonismo para o Rio Grande do Sul, começar a dar essa mudança, elas estão dentro do LEAD e aí a gente consegue ter esse protagonismo dentro aqui no Rio Grande do Sul, no LEAD Rio Grande do Sul, em âmbito nacional, no LEAD. Agora, isso é um negócio interessante, né? Quando você usou a palavra hostil, eu me lembrei, eu tenho conversado bastante, entrevistado e conversado com o Luciano Hang da Avan. O Luciano diz o seguinte, o Rio Grande do Sul até há pouco tempo nos hostilizava, nós não tínhamos interesse nenhum, porque a gente não ia para um estado levar 150 empregos numa loja, 150 empregos direto, investimentos de milhões para uma cidade, onde a gente não seria bem recebido. Mudou o ambiente, bom, então eu comecei a olhar para o Rio Grande do Sul. Ele me contou, inclusive, o seguinte, que a ideia dele, que a primeira loja fora de Santa Catarina fosse em Porto Alegre, lá há 20 anos, não me lembro exatamente o tempo. E ele assim, eu não encontrava ambiente em Porto Alegre para ir. Só estou chegando ao Rio Grande do Sul agora em função disso. Mudou esse tratamento. E o empresário que é isso, né? Não estou aqui falando simplesmente de incentivos, não, mas quer ser bem tratado. Isso.
Essa cultura da grenalização da esquerda, da direita, o Rio Grande do Sul era polos, ou tu é um lado ou tu é de outro. Sim. E eu vejo que eu tive na posse do governador Eduardo Leite, e o que me chamou a atenção, uma das falas que me chamou a atenção é: vamos unir as convergências e deixar de lado as divergências. Porque não adianta a gente ficar... A gente sempre quis muito... A gente é divergente disso para um lado, para o outro, vamos puxar para baixo. Sempre o lado de puxar para baixo, do ruim. Então, esse ambiente hostil acabava nos deixando muito para fora dos negócios. Então, as empresas de fora, elas não queriam mais investir aqui, não queriam entrar aqui no Rio Grande do Sul, apesar de ter essas oportunidades, porque essa hostilização dos negócios era muito eloquente. Então, esse exemplo do Luciano Hang, que é nosso filiado, é muito ativo dentro do LEAD. Então essa pauta que a gente tem que mudar. O Rio Grande do Sul ele tem que voltar a ser um ambiente saudável, um ambiente onde possa se receber investimentos, que os próprios empresários que aqui estão voltem a investir nas suas empresas e não fiquem pensando: olha, eu vou sair para fora porque em outro estado eu vou ter mais oportunidades. Os caras souberam aproveitar essas oportunidades, né? Nessas disputas ali onde tinha uma dúvida, vou para Santa Catarina ou vou para o Rio Grande do Sul, eles souberam levar muito investimento para lá, tirando coisas que poderiam estar aqui. Né? Tirando guerra fiscal, se a Sim. gente não entrar em guerra fiscal, a gente coloca um ambiente de Santa Catarina, um ambiente que soube exatamente. Eles fizeram o dever de casa, eles tinham oportunidades, eles criaram um ambiente para receber essas empresas do Sul para lá. Eu acredito que a questão pior hoje, o Rio Grande do Sul ele sofre na questão de a localização, a logística aqui é ruim, e a infraestrutura. Semana eu estive em Carlos Barbosa conversando com o Clóvis Tramontina. E aí você olha, né, o que é a Tramontina hoje, uma empresa com mais de 8 mil funcionários, 10 fábricas, exportando para mais de 120 países. Aí você pensa assim: pô, é uma potência, eu vou chegar lá, vai ser uma maravilha, vou ter diferentes acessos a Carlos Barbosa, esse grande polo, a Serra Gaúcha, tudo que é produzido na Serra Gaúcha. As estradas são horrorosas, via simples, não tem ferrovia, não tem como fazer uma navegação de cabotagem pelos rios para chegar a Rio Grande, para chegar a grandes portos. E eles são heróicos na Serra do Rio Grande do Sul. O caso do Clóvis e de tantos outros empresários, Randon, Marco Polo. O que sai dali com essa logística, com essa infraestrutura que a gente tem, eles são heróis. E se a gente olhar os polos de negócios aqui do Rio Grande do Sul, exatamente são muito prósperos. Olha, a gente tem indústria metal mecânica na Serra, a gente tem agora Bento Gonçalves, vinhos, móveis, Tramontina. Então, a capacidade de fazer negócio, de empreender aqui do povo gaúcho é muito grande. Só que a gente acabou sofrendo isso com essas dificuldades de infraestrutura e olhando a governos aí, um retrocesso, a criação de uma empresa para cuidar das rodovias. Isso totalmente vai contra aquilo que é a nova gestão, a gestão pública. Foi criada a EGR, isso aí não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum ter. A gente precisa de realmente, na minha opinião, privatiza a maioria das estradas, se vai se pagar um pouco mais, mas olha, quanto custa a manutenção de um caminhão, de um carro, um pneu furado e coisa, quanto se pode pagar por boas estradas e fazer escoar, safra. O Clóvis defendeu também essa questão da privatização, como muita gente, mas eu estava conversando com um outro amigo meu, que é o Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcho, ele assim: Felipe, você vai numa estrada, aí a pessoa reclama: não vou pagar 3, 5 reais de pedágio. Estoura uma roda, estoura um pneu, fora a perda de tempo, a força que o cara tem que fazer ali naquele momento, tá indo para um local, para tudo para trocar um pneu, ou uma roda que amasse e você vai ter um outro prejuízo maior ainda. Não dá, não compensa. Não compensa você
andar numa estrada esburacada, podendo andar numa via segura, né, e bem asfaltada. E eu acho que isso já está bem claro. O governador Eduardo Leite aí colocou duas pessoas muito capacitadas à frente dessas áreas de PPP, que é o Cláudio Gastal, que esteve à frente do Movimento Brasil Competitivo por muitos anos, e o Bruno Vanuzzi, também, que estava na área de PPPs aqui da prefeitura, são extremamente capacitados, talvez das pessoas mais capacitadas hoje no Brasil nessa área, então vão poder construir um processo de parcerias público-privadas na questão das estradas, hidrovias também, acredito que a gente pode melhorar os canais, Porto de Rio Grande, melhorar escoamento de safra, aí a gente vê o agronegócio, se eu não me engano, 25% da economia do Estado é o agronegócio. Então, a gente precisa melhorar esses processos para fazer com que o Rio Grande do Sul tenha essa musculatura, esse desenvolvimento que acaba ficando parado nas estradas. No último encontro, mais recente encontro do LIDE, né, Cláudio Gastal esteve, falou exatamente a respeito de privatização, dessas parcerias público-privadas, já vem aí 2 IRS na B3, na Bolsa de Valores, né, exatamente para dar mais transparência nesse negócio todo. Vocês estão acompanhando isso de perto? Como é que funciona? Sim, acompanhando muito de perto, até porque a gente, exatamente, esse é o processo que todos os filiados, que a instituição defende, que é a melhoria dos canais de infraestrutura do Estado e do país, não só em polo regional, mas em âmbito nacional. A gente recebeu no fórum também em Campos do Jordão o ministro da Infraestrutura, que aliás é espetacular, talvez dos melhores ministros que eu já ouvi falar. Muito preparado, Tarcísio, ele sabe o que deve ser feito, agora tem que se criar um ambiente para que ele possa fazer realmente esse desenvolvimento, porque o desenvolvimento do país, não adianta a gente achar que vai crescer 4%, não tem capacidade o país de crescer acima de 4%, porque não tem infraestrutura para isso. Então, a infraestrutura de questão de energia, questão de estradas, tem que ser melhorada. E aí eu vejo que o desenvolvimento vai vir através dos processos de infraestrutura. Por isso, a gente tem acompanhado muito de perto essas questões de PPP, saneamento, parte de estradas, rodovias, linhas de transmissão de energia. Esse, eu acredito que é o grande diferencial que vai construir uma base para o desenvolvimento de um modo geral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no âmbito federal. Com relação a esses encontros, como é que funciona essa pauta de vocês? Porque a gente vai falar no segundo bloco, principalmente a respeito da vinda de Davi Alcolumbre essa semana ao Rio Grande do Sul, mas como é que funciona a pauta de vocês? Agora foi Cláudio Gastal e Paulo Ebel, né? Vocês sempre têm um encontro. Como é que vocês se programam para isso? A ideia é fazer sempre um encontro por mês, tá? Até porque a agenda dos filiados ela é bem intensa, então não tem por que fazer mais de um encontro por mês e trazer uma pauta bastante relevante que possa impactar no dia a dia da instituição e do ambiente onde a gente está inserido. Esse ano a primeira palestra do governador Eduardo Leite foi no LIDE, em fevereiro. Depois nós tivemos a gente teve uma pauta com a deputada Joyce Hasselmann, em Gramado, e também o secretário o Ruíri Garay, o secretário de Desenvolvimento, em Gramado, até porque Gramado, isso é importante, a gente está fazendo um processo de interiorização. Porque o LIDE estava muito focado ainda aqui em Porto Alegre, apesar de a gente ter filiados no estado inteiro, os nossos eventos estavam muito colocados em Porto Alegre. A gente, desde esse ano, a gente quer fazer está fazendo um projeto de interiorização. Já estivemos em Gramado, provavelmente vamos estar em Bento Gonçalves no segundo semestre, e Passo Fundo também são essas que vão abrir os canais de interiorização. Mas a pauta tem que ser o estado inteiro, né? Porque nós, em Porto Alegre, é um engano nosso, né? A gente acha que a gente conhece o Rio Grande do Sul, né? A gente não conhece o Rio Grande do Sul. Né? Quando você vai para Passo Fundo ou para
Não Me Toque numa Expo Isso, Direto, isso. né? Quer dizer, um evento Neymar, maravilhoso, sim. né? Quando você sobe a serra, vai para o Vale dos Vinhedos e vê a potência das vinícolas crescendo hoje. Quando você vai para o polo metal mecânico, seja a partir de Canoas, mas subindo a serra, né? Quer dizer, a gente tem vários aspectos do Rio Grande do Sul que a gente esquece, a gente deixa de lado, né? Então esse processo, essa importância desse projeto de interiorização, ela é fundamental para que o LID se consolide ainda mais como entidade e possa fazer o impacto que a gente quer dentro do Estado, que é trazer o protagonismo e trazer desenvolvimento. Porque muitas vezes acontece, como somos 2.000 grandes empresas filiadas, muitas vezes acontece das empresas, olha, eu quero entender mais o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, vamos num evento A gente recebe muitos empresários de outros locais. Serve para network. Sim. Network e também para conhecer também o ambiente de negócios. Ele quer vir aqui ouvir o que o secretário de gestão vai falar, o que o governador vai falar, quero investir, estou investindo, estou começando a entrar no Estado, e o LID acaba sendo uma referência porque ele já tem isso no Brasil inteiro. A questão de como é que a gente consolida essas pautas, a gente, nas reuniões de comitê de governança, a gente conseguiu fazer com que esses assuntos sejam pautados no Brasil inteiro. Então, por exemplo, Paulo Ebel, que esteve aqui conosco, ele vai para o Ceará, vai falar em Campinas, vai falar na Bahia. Então, é uma pauta nacional. A pauta da desburocratização e digitalização é uma pauta nacional. Então, a gente acaba fazendo esse ciclo inteiro que ele rode o LID nacionalmente. Da mesma forma, a Joyce Hasselmann, como líder do governo na Câmara, ela fez isso também. Então, essas pautas, governador, todos receberam os seus governadores que assumiram no primeiro trimestre. Então, essas são pautas, a gente tenta ter uma convergência de pautas nacionais. Uma pergunta pode, de alguma forma, constranger alguns, mas como vocês são mais enxutos, né, no processo de vocês, e como vocês têm esse cross, né, de várias empresas de diferentes setores, causa algum problema com as federações do Rio Grande do Sul? Né? Porque vocês conseguem, hoje vocês chamam a atenção, né? E muitas vezes as federações são mais pesadas, elas demoram mais, os processos delas são maiores nos processos dela. Isso causa algum problema hoje? Não, pelo contrário, algumas federações, por exemplo, a federação, a Fiergs, o presidente Gilberto Petri é um parceiro nosso, a gente sabe da relevância que tem, a representatividade que tem. Por isso que eu coloquei ali, nós não somos uma entidade setorial, nós somos uma entidade multissetorial, onde em algumas vezes a gente já teve uma pauta ano passado sobre sustentabilidade, onde quem apresentou o processo foi a Fiergs. A Fiergs, o que está fazendo dentro da Fiergs na questão de sustentabilidade, dentro da indústria? Não há disputa nisso? Nenhuma. Pelo contrário, a gente cada vez quer trazer mais convergência entre essas federações e entre o LID, porque como nós não somos uma entidade regional, nós somos uma entidade nacional e a gente acredita que a gente pode trazer grandes pautas para cá e eles só podem nos ajudar e complementar isso regionalmente, então não existe divergência nenhuma, pelo contrário, acredito que cada vez mais uma convergência onde cada entidade representativa, FEComércio, Fiergs, as que representam os seus setores, tem entidades até que são nossas filiadas. Por exemplo, o Sind Atacadistas é uma entidade, a Sindiospa, são entidades que se filiam ao LID porque também tem a questão nacional de participarem, coisas de pautas. Então, é uma coisa, não tem nada de divergência e sim convergência. Não cria constrangimento, não tem ciumeira, não tem nada? Não, da nossa parte não tem nenhuma e eu acredito que cada vez mais a gente possa convergir. Certo. Com relação a uma outra situação só de Rio Grande do Sul, são 2.000 filiados em nível nacional, e nível de Rio Grande do Sul... 88. 88. Né? Tem muita gente na fila, vocês olham muita gente ainda para entrar,
ou em função daquilo que eu usei a expressão do ticket, de você ser um ticket alto, o Rio Grande do Sul já está no limite? Acho que teria um crescimento, mas não ele é limitante, ele não tem muito mais para trazer tantas empresas assim, tem algumas que ainda podem entrar, mas pela questão de governança, às vezes tu pode tentar, a empresa quer se filiar, se passa para o conselho lá em São Paulo e eles acabam barrando por não estar adequadas às condições. Não somos nós que escolhemos. Sim. Toda decisão de filiação passa por um conselho, que é o Conselho Nacional. Vocês levam em nível regional nomes do Rio Grande do Sul para o Conselho Nacional? Isso, vem uma empresa que quer se filiar aqui, ela passa, responde um formulário, tem X funcionários, tem X de faturamento, a gente passa esse formulário para São Paulo e lá em São Paulo que é feita a aprovação ou não. Então a gente não tem essa gerência. Já que estamos falando de São Paulo, a figura maior é o João Dória. Pela referência dele, ele é uma figura que chama a atenção. Eu me lembro do João Dória ainda como diretor de marketing da Bandeirantes. Uhum. Imagina que eu conheço ele há alguns anos. Né? E ele é uma figura que sempre polariza onde ele está. Né? Ele chama a atenção para ele. Hoje, com ele indo para a política, né, há 3 anos... Vocês já conseguem desvincular totalmente a imagem? Né? Continua muito o João Dória sendo a percepção das pessoas quando fala-se em lead? Não, logicamente a percepção que tu tens é a que todos têm, que é o João Dória lead. Isso foi uma imagem que cresceu por muitos anos, ele foi um dos fundadores. Então, e por essa capacidade dele de comunicação, trouxe para o lead uma relevância. Então, porém, quando ele foi para a política, nós temos uma ação sempre, não é partidária, é apartidário, o lead é apartidário. Então ele saiu do lead e quem assumiu a presidência do conselho foi o Furlan e o Cláudio Lotenberg, que é o presidente da antiga Amil, que agora é United Health. São as duas principais lideranças da instituição. O João Dória, como prefeito de São Paulo, terceiro maior PIB do país, agora como governador de São Paulo, segundo maior PIB do país, é lógico que sempre está presente, acaba influenciando, até porque lá em São Paulo o lead ainda ele é muito relevante. Tem essa relevância. Em São Paulo tudo é grande lá. Sim. E o lead lá ele é muito grande também. Então o que tem de participação aqui regionalmente nas unidades lá em São Paulo, vamos falar 3, 4 vezes mais forte ainda. Então ele como figura e agora como uma figura sendo governador do estado, a gente tem uma ótima proximidade e eu vejo que o João eu acho que ele foi uma referência para esse processo de mudança. Nós trouxemos ele aqui no final de setembro de 2017. Prefeito de São Paulo. Isso, como prefeito de São Paulo, liderando esse novo processo de gestor público. O que a sociedade quer, quem é esse novo gestor? Então a gente viu nessas últimas eleições aí novos entrantes, novos políticos, uma nova política, a sociedade mais participativa. Eu acredito que o João, pela capacidade dele de transformação, de trabalho, de comunicação, em que na figura do gestor público, na minha opinião, a comunicação talvez seja a parte mais importante de um líder, porque ele tem que saber se comunicar com a sociedade, ele tem que saber se comunicar com os empresários, ele tem que saber se comunicar com o seu grupo. Então a comunicação ela trouxe esse impacto. E aí a gente vê Eduardo Leite, Romeu Zema, vê uma série... aí eu não incluo a questão do Bolsonaro, porque eu acho que não foi pela capacidade de comunicação e sim por essa mudança. Mas também que possa ter sido influenciado por aquilo que o Dória ele liderou de alguma forma e que outros também souberam aproveitar essas oportunidades. Mas hoje é totalmente desvinculado. E a gente tem uma relação como governador do estado de São Paulo.
Eu abro o próximo bloco conversando com Eduardo Fernandes sobre política nacional e a presença esta semana em Porto Alegre de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, em um encontro do LIDE junto com a Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Voltamos em instantes. Voltamos com o bate-papo, conversando hoje com o presidente do LIDE Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Política nacional, para vocês, como é que vocês avaliam o governo Bolsonaro até aqui, essa relação tumultuada com o Congresso, tudo que está acontecendo? Bom, o que a gente viu e acompanhou, começo do ano, uma confiança, uma retomada da confiança com esse novo governo que poderia trazer as mudanças necessárias para que o país voltasse a crescer, e aí números, crescimento 3, 4%, até 3% do PIB no final do ano. Porém, a gente viu que não basta só a confiança, precisa-se também a questão da política. E aí, infelizmente, eu acho que o governo ele ficou um pouco travado nas questões de como um pouco de inabilidade na parte de comunicação e de levar a parte política para as reformas. A gente via uma reforma da Previdência super bem encaminhada e por algumas questões de comunicação, nós estivemos lá no Fórum de Campos do Jordão, que é o fórum que a gente realiza, isso foi no dia 7 de abril. Nós tivemos o Paulo Guedes no mesmo painel, Paulo Guedes, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então conseguimos pela primeira vez, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia. Todos numa convergência clara de que a reforma da Previdência ela era fundamental e que deveria passar, e todos incumbidos em levar para as suas frentes essa pauta. Os próprios banqueiros que estavam lá, investidores, dizendo, olha, o Brasil vai realmente receber uma quantidade, um volume de investimentos bastante importante. Porém, o que tem acontecido é que a gente vê um governo federal um pouco dividido. Ala militar, ala ideológica com Olavo de Carvalho e ala do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça, e aí eu incluo também infraestrutura, pessoas extremamente capacitadas. Eu vejo assim, ele conseguiu realmente formar um dream team. Né? É um dream team. O time do Paulo Guedes é o time assim, se derem as condições para políticas, o Brasil talvez vá vivenciar um crescimento jamais visto. Parte de desestatização, desburocratização, digitalização. Quem está lá na parte da reforma da Previdência sabe o que deve ser feito. Então, tudo encaminhado, porém, a questão política acabou uma dificuldade de se comunicar com o Legislativo. Essa semana teve essa votação, por exemplo, né, que era uma questão do governo, a reforma administrativa. Na reforma administrativa, o COAF estava lá no Ministério da Justiça. O Congresso que mandou um recado, olha, quem manda somos nós, né? A gente vai tirar do Sérgio Moro, vai deixar lá com o Paulo Guedes. Tudo bem, mesmo com essa derrota do governo, eu vou dizer o seguinte, me pareceu, porque eles tuitaram menos, porque eles falaram menos, uma semana mais calma, já que o Olavo de Carvalho deu uma segurada, eu acho que o Carlos Bolsonaro também deu uma segurada, não sei se em função dos problemas do Flávio, todas as denúncias em torno do outro filho, mas todo mundo deu uma baixada de bola que me parece bom. Tem condições dos líderes do Congresso começar a negociar outras questões, apesar das dificuldades existentes. Tu colocasse bem,
O Congresso ele quer ter um protagonismo. Exatamente. O Rodrigo Maia ele está liderando isso, ele sabe, ele quer colocar que se caso não tenha uma interlocução, eles vão mostrar, olha, aqui quem manda, vocês não vão passar nada aqui impondo, que pareceu um começo que o governo chegou e tentando impor pautas. Exatamente. E aí o Congresso disse, olha, aqui não é assim, eu acho que tem que se conversar, tem que fazer as coisas andarem de alguma forma diferente daquilo que vocês estão propondo. Essa semana eu vejo também que teve um certo alinhamento, algumas coisas, as pautas foram mais convergentes, não teve tanta belicosidade. É verdade. E aí a gente já vê que isso já impacta em... bom, o dólar já começa a recuar um pouco, a bolsa já começa a vir e o próprio investidor, o próprio empresário, ele já... Opa, peraí, eu acho que porque o Brasil... Felipe, tem que ficar claro, nenhuma empresa no mundo que quer ter liderança global pode estar fora do Brasil. São 220 milhões de pessoas. Uma capacidade de consumo espetacular, não tem como estar fora. O cara quer estar aqui no Brasil, ele vai estar aqui. Só se a gente criar um ambiente extremamente ruim, hostil, que ele vai sair. De novo lá o Clóvis Tramontina, ele falando assim, Felipe, você tem que olhar necessariamente para a China, Indonésia, Índia e Brasil, porque são 4 países com grande população que precisam ainda tem muita demanda ainda nesses países. Quer dizer, você tem que olhar para esses países. O Brasil já deixou de ser a bola da vez 50 vezes, né? Agora o Brasil é a bola. Mas necessariamente você tem que olhar sempre. É um país que tem uma série de oportunidades, é um país que tem oportunidades. Então a gente já ouviu isso em reuniões com presidentes de grandes empresas multinacionais, não tem como estar fora do Brasil, a não ser que seja um ambiente realmente de insegurança jurídica monumental e que a gente realmente saia. Porque senão vai estar aqui dentro, vai se investir aqui, então criar um ambiente, não precisa ser uma coisa, olha, básica. E aí você vê que, por exemplo, guardadas todas as proporções, mas é um exemplo dessa semana. A negociação Natura Avon, né? É uma negociação dessa semana. Quer dizer, você vê assim, tem capacidade. Né? O brasileiro tem capacidade, nós temos como fazer grandes negócios, ser líder global, né? Mas tem que ter realmente um bom ambiente de trabalho. E a gente olhando o Ministério da Economia, as pessoas que estão à frente da pauta econômica, são extremamente capacitadas, são extremamente conhecedoras daquilo que deve ser feito. A maioria delas estavam do outro lado e que colocaram o seu tempo. Que a gente olha, o que mais me surpreende e que me deixa confiante nesse processo novo da política é que muitas pessoas deixaram seus negócios, deixaram seu dia a dia, a sua carreira na iniciativa privada para ir para o poder público e lá doar seu tempo, seu conhecimento para que possamos realmente nos desenvolver. Eu estava conversando há algum tempo com o José Galó e provocando ele se ele ia ou não para a atividade pública. Ele disse, olha, eu não tenho a menor chance. E aí eu fui citar o exemplo do Salim Matar, né? Ele disse, mas o Salim tinha toda uma pregação dele. E aí você vê que um cara como o Salim Matar sai da empresa dele porque ele acredita no que ele está fazendo lá no programa né, de privatizações. Né? E realmente, o Paulo Guedes juntou craques, né? Fez uma equipe ali que é um dream team mesmo, o termo que você usou. Né? O presidente da Caixa, presidente do Banco do Brasil, também empresas grandes, de grande porte, bancos públicos aí, que a gente olha o que é... O presidente do Banco Central que passou por ele, esteve em Porto Alegre. Muito bom. Também, né? Já leva um nome, já que já é uma chancela, né? Roberto Campos, quem que conhece o liberalismo não ovaciona e respeita o nome de Roberto Campos. Então, Roberto Campos Neto, e eu tive a oportunidade de nesse almoço, um pré-almoço, a gente conversar um pouco, uns 15, 20 minutos antes, e ele falou exatamente isso, que não foi assim, ele já tinha uma relação muito boa com o Pedro, que é o presidente da Caixa, com o Paulo Guedes, então eles já se reuniam e diziam como é que a gente vai mudar
a política econômica do país? Como é que a gente vai melhorar? Desde novembro, reunidos na casa, fazendo churrasco. E o bom dessa questão também é o seguinte, né? Vieram de fora da política, né? Não teve aquela indicação política. Isso. Nisso o Bolsonaro deixou muito Paulo Guedes muita vontade para escolher a equipe, colocar os presidentes dos bancos das instituições, né? Então, voltando, isso me deixa muito confiante que se conseguir voltar a ter um ambiente político mais estável, o Brasil ele tem tudo para... A questão é realmente descolar a economia da política. Isso. Tem que fazer isso. Bolsonaro tem graves problemas na área política, que ele tem que ajustar, mas a economia, se ela conseguir descolar da área política, o país já cresce, já entra num outro ritmo. O descolamento, eu até acho que esse descolamento ele não é muito viável. É complicado. É difícil de ter um descolamento, por isso que uma estabilidade política aqui nessa parte dessas brigas internas que estão acontecendo já traz a economia. Então, o que a gente vê é uma economia, um setor da economia, justiça, estável, bem organizado, e a parte política pouco estável. Então, se a gente conseguir, não precisa nem um para cada lado, mas só criar um ambiente mais estável, uma interlocução com o Senado, com a Câmara dos Deputados, com o próprio STF, Poder Judiciário. Então, acho que criando uma parte mais de estabilidade, de boa comunicação, o Brasil ele tem tudo para voltar a crescer e votar essas reformas aí. Já falaram ontem na CCJ, já passou a reforma tributária, então, que é fundamental. Hoje, se olhar no gasto público, a reforma da Previdência é que mais influencia. Mas para os negócios, para as empresas, para os empresários, a reforma tributária ela é tão ou mais importante que a reforma da Previdência. A reforma tributária que começou a ser falada no Collor, passou pelo Itamar, passou por 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, 8 anos de Dilma e Temer, e não é feita. Não adianta. Parece que dessa vez vai, vamos ver. Esperamos que sim, esperamos que sim. Você falou em Senado, me diz o seguinte, Davi Alcolumbre vai estar em Porto Alegre esta semana em encontro do LIDE e da FIRS. O que vocês pretendem? Qual é a intenção de vocês? O que vem por aí? Esse foi um encontro, tem a liderança da Federação Israelita do Rio Grande do Sul e do LIDE. O Davi Alcolumbre é o primeiro judeu a estar à frente do Senado, então tem a questão da federação, e isso já tem já tinha uma proximidade entre o LIDE e a Federação Israelita, e a gente criou um projeto chamado Projeto Novos Horizontes, onde a gente possa trazer algumas pautas em que tenha essa questão do judaísmo e as questões de relevância no aspecto político e econômico nacional. Então, nada mais forte do que trazer o presidente do Senado pela primeira vez no Estado para falar para o nosso público, para falar para alguns convidados da Federação Israelita e para os nossos filiados sobre o que está sendo feito dentro do Senado, o que está sendo debatido, de que forma o impacto dessas reformas está sendo conduzido dentro do Senado Federal e essas políticas de desenvolvimento. Como é que o Senado tem liderado isso, de que forma? Porque a gente ainda vê muito protagonismo hoje na Câmara dos Deputados, mas a gente sabe que o caminho é Câmara e Senado. Então o Senado ele tem tem que estar junto, tem que ter uma sintonia, e nesse painel que eu te disse do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre e do Paulo Guedes, eu vi uma sintonia muito bacana entre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. São do mesmo partido, então isso também pode ter facilitado essas pautas, mas eu também vejo ele como uma liderança importante. Uma jovem emergente. Uma jovem, exato. A gente viu um Senado fragmentado. Porque Davi Alcolumbre, é bom lembrar, né? Não era o favorito era Renan Calheiros. E aí teve protagonismo, inclusive, o senador gaúcho Lazier Martins. Que vai estar conosco, e ele foi um dos interlocutores do convite. O Lazier Martins, que hoje é da mesa diretora
do Senado, mas foi Lazier Martins comprando brigas, né, constrangendo, indo ao judiciário contra Renan Calheiros, que foi colocando Renan Calheiros no corner, né? E aí o Davi Alcolumbre foi crescendo, a articulação política em torno dele, né? Mas foram conseguindo tirar o Renan Calheiros do cenário político exatamente nesse crescimento. E o Lazier, nesse ponto, foi muito importante. E o quão representativo é isso aí, porque Renan Calheiros era exatamente aquela política que a gente não quer mais ver, aquela política antiga, política de conluio. Então, essa mudança, e que foi muito bem liderada pelo senador Lazier, que comprou as fichas, fez uma briga dura, pesada, e que poderia sair perdendo muito, porque se ele fosse derrotado, talvez perderia muito, e teve um protagonismo, e isso traz para o Rio Grande do Sul também uma oportunidade de protagonismo muito grande. Então, eu, sinceramente, Felipe, eu vejo que os astros estão conspirando para o Rio Grande do Sul. Eu vejo que a gente tem uma janela de oportunidade muito boa. O governador Sartori começou a fazer um trabalho, tinha uma outra linha, mas agora o governador Eduardo Leite, ele sabe, se comunica bem, formou um time muito capacitado, e aí a gente vê as lideranças nacionais também, aí o próprio senador Lazier compondo a mesa dentro do Senado com protagonismo. Então o Rio Grande do Sul pode voltar a ser esse protagonista da retomada do desenvolvimento. Aquilo que a gente olhava e dizia, Rio Grande do Sul, quero ir embora, aqui está ruim, aqui está inseguro, números da segurança já melhores. Então eu sou um otimista por natureza, eu acho que quem empreende, se não for otimista, tá fora. Alguém de fora, lá no LIDE, de outro estado, quando contata vocês, olha, o João é nosso sócio, quer conhecer mais do Rio Grande do Sul. Quais são as preocupações, quais são as primeiras perguntas do João em relação ao que ele vai encontrar no Rio Grande do Sul? A principal pergunta é como é que está o ambiente de negócios lá. Muitas pessoas, muitas empresas vieram aqui, aí vamos citar um exemplo ali, Casas Bahia. Veio para cá, tentou colocar, entrou com um modelo, talvez errou a sua comunicação, seu marketing... Mas a dificuldade de entrar aqui no ambiente de negócio e de entrar aqui... Eu acho que o Rio Grande do Sul, essa questão de ser bairrista, é bom, preserva seus valores, mas também ela intimida quem quer vir de fora. Certo. E isso acabou nos deixando de fora também num cenário... Hoje o mundo é global. Sim. Se tu não olhar a esfera toda, o que está acontecendo, não adianta dizer, sigam nossos valores, sigam nossas fações de modelo a toda a terra. Acho que isso aí mas é uma coisa que está um pouco já antiquada. Então o Rio Grande do Sul, e aí o governador mais novo aí da história, é o governador mais novo eleito, e com uma visão global, com uma visão nacional, indo a Nova York, buscar investimentos, indo a Londres, isso a gente não via há muito tempo. Quem começava liderando isso foi João Dória lá, alguns outros ministros estavam fazendo essas coisas, mas a gente não acompanhava. E aí a gente vendo essa questão do Eduardo Leite fazendo isso, é muito importante. Trazer aqui o presidente do Senado, fazer com que ele possa expor o que está sendo colocado por intermédio do senador Lazier Martins. Então, eu acredito, como eu te disse, eu acho que os astros conspiram a nosso favor e nós precisamos ter um protagonismo. É muito fácil também jogar para a política o problema. Sim. Os empresários não querem tomar a frente, não querem fazer, não querem se expor. Chegou a hora de se expor, chegou a hora do empresário lá botar a cara, falar. Você que entrou em 2014 na presidência, desde 2012 no LIDE... Desde 2014, na presidência. Não, 2014 na presidência, desde 2012 como sócio. Mas você vê essa mudança do empresariado? O empresariado tentando voltar a ser protagonista, porque tinha terceirizado isso para os políticos. Deixa isso aí, vou tocar minha empresa e deixa essas questões. Tu vê essa mudança de pensamento? Tu consegue, mesmo nesse pouco tempo, observar isso? Vejo.
Vejo uma mudança cultural global e aqui no estado que a gente está passando pela era do engajamento. É a era do engajamento. A era do engajamento é a era da participação. E as novas lideranças que estão surgindo aqui no estado, junto com as antigas lideranças, como tu citasse, Clóvis Tramontina, Randon, Gerdau, com outras novas empresas, grandes empresas que estão surgindo e todas à frente, querem participar do processo porque sentiram que só dentro das suas empresas elas vão ser impactadas com aquilo que é decidido dentro da política. Então tem que participar mais, tem que ter uma interlocução maior e não só participando, digo, num cargo, mas sim criando reuniões, pautas e levando isso para a gestão pública. Então o LIDE também se posicionou muito dessa forma. A gente também jogava um jogo muito de empresário falando para empresário e ficava só nessa. Acho que a instituição também mudou de trazer mais essa interlocução com o poder público para ter essa... Existia uma diferenciação muito grande, Felipe. Existia o poder público estava aqui, a iniciativa privada estava aqui. Hoje a gente quer juntar as duas pautas e fazer com que essa pauta em conjunta possa gerar um desenvolvimento para o Estado, país, porque quem gera desenvolvimento econômico e social é quem empreende, né? Então eu vejo que o empresário ele está realmente bem incumbido em participar dessa mudança. E aqui no Rio Grande do Sul fico feliz e entusiasmado e confiante que a gente possa também participar. Pelo menos os que estão no LIDE estão bem envolvidos. Você tem uma ideia? São 88 sócios no LIDE Rio Grande do Sul. Faixa etária baixou, né? Você é uma jovem liderança, tenho conversado com outros, a gente falou aqui da questão da segurança, né? Então já me lembro do Instituto Floresta, lá o Leonardo Fração, o Cláudio Goldstein, né? Vem uma gurizada, para usar o termo gaúcho, né? Os guri vão tomar conta? Eu não digo vão tomar conta, eu digo que é um processo natural de mudança, aprendendo com todos aqueles que são referências que fizeram esse estado chegar a ser uma referência. Eu disse, a gente perdeu um protagonismo nos últimos anos, mas nós sempre fomos muito elogiados quanto à nossa capacidade. Então, só que agora eu acho que envelheceram um pouco as lideranças antigas. Eu acho que esse papel da transformação é vindo novas lideranças e ajudando e junto com aquelas antigas lideranças compondo uma mudança. Então, tu citasse bem Instituto Cultural Floresta, a gente vê grandes empresas sendo lideradas por jovens. Não é só uma questão de sucessão familiar, mas é como é que eles vão também ser protagonistas como os antepassados, os pais e avós foram, né? Quer dizer, você tem no Rio Grande do Sul figuras muito fortes, muito grandes, que ganharam o país, né? E depois, é claro, as empresas são familiares, boa parte delas vão passando, mas muitas vezes os jovens focaram, acho, um bom tempo na preparação deles e na sucessão, e esqueceram essa questão de comunicação, de relevância das figuras, né? Eu também vejo que nas empresas familiares a gente vê assim que os criadores das empresas ali de 70, 80 anos, empresas quase centenárias, que eles tiveram que se focar muito no trabalho. Isso. Era trabalho. Essa nova geração que está assumindo, que está fazendo o processo, ela já estudou fora, ela já teve mais em São Paulo, já teve mais interlocução com outras lideranças e ela vem preparada de uma maneira diferente da comunicação, que é essa comunicação já mais global. Então, por isso, essas novas lideranças podem voltar a trazer para o Rio Grande do Sul um protagonismo e um desenvolvimento que a gente olhava em São Paulo e dizia, olha, São Paulo, chega lá, todo mundo tem... São Paulo é multicultural, então isso lá, o Paraná, por estar próximo, Santa Catarina viu de que forma poderia usar isso e se desenvolveu. Eu acho que agora o Rio Grande do Sul está começando a se dar conta e, infelizmente, a gente se dá conta depois de passar por dificuldades, mas acontece, isso é inerente ao processo. Então, de estar
mudando a cara das lideranças e trazendo para o Rio Grande do Sul uma linha de desenvolvimento que possa ser bem olhada. As empresas olham para cá e dizem, olha, eu quero um ambiente de negócios melhor. Então, já com uma nova liderança à frente do governo e essas novas lideranças à frente das empresas, a gente já pode sentir que esse processo possa ser diferenciado. Eduardo, obrigado por nos receber aqui no LEAD. Sucesso nesse encontro dessa semana com o Davi Alcolumbre em Porto Alegre. É um encontro fechado, mas é um encontro importante. É a primeira vez que o presidente do Senado vem ao Rio Grande do Sul. Né? E é uma figura rara, porque se você pensar, os últimos presidentes do Senado também não passaram por aqui. Né? E eles são os protagonistas, como a gente diz, porque tudo passa pelo Congresso. O Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre são figuras que a gente tem que estar sempre observando no nosso dia a dia. Sucesso, parabéns a vocês aí. Te agradeço, obrigado, parabéns pelo teu programa, eu acompanho sempre e é uma satisfação, as portas estão sempre abertas e que possamos juntos fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ser esse protagonista no cenário nacional e que, trazendo grandes lideranças, trazendo grandes nomes, o Estado volte a crescer e que a gente pare de exportar os talentos e sim reter. Isso aí, acho que dessa forma. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Conversei com o Eduardo Fernandes, presidente do Grupo LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais no Rio Grande do Sul. O programa está disponível também nas nossas redes sociais. Até uma próxima. Tchau. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo seu pedido.